Hoje é um dia muito importante. Nós vamos dar entrada numa jornada de 52 dias, onde abordaremos os princípios da fé cristã. Tenho certeza que será desafiador para todos. Por intermédio de perguntas e respostas de maneira bem objetivas, claro que completamente fundamentadas na palavra, vocês poderão ter acesso àquilo que nós temos como conhecimento do que foi revelado por Deus por intermédio das Sagradas Escrituras. Numa linguagem bem acessível, este foi sempre o método utilizado para a instrução do povo de Deus. Era chamado de catecismo, instrução ou ensino, como você julgar melhor. No final das contas, nós criamos uma série de paradigmas. A palavra catecismo ficou muito pejorativa, no sentido de associarem meramente ao romanismo, que é até mesmo a catolicismo. As pessoas olham e imaginam que católico é uma crença. Não se trata de catolicismo. Católico significa universal, ou seja, quando eles falam que são a igreja, pertence à igreja católica, significa a igreja universal, a igreja do qual Deus escolheu formar para si. Então, de certa forma, todo aquele que é cristão é católico, no sentido estrito da palavra. Por isso que nós utilizamos até mesmo a questão de nome de igreja romana, porque é de fato assim que foi institucionalizado. Contudo, nós vamos falar aqui acerca dos pontos primordiais acerca da palavra. Então, preste muita atenção, tenho certeza que será bem objetivo e claro. Vai ficar aqui na descrição, não somente do vídeo, mas lá na nossa lista de transmissão. Aqui no canal do YouTube, você poderá ver na descrição também a pergunta, os fundamentos e, claro, continuaremos com os nossos quatro capítulos diários da leitura da palavra, o qual nós temos desenvolvido e crescido em conhecimento. Isso daqui é um processo eterno de conhecimento e amadurecimento da fé cristã. Essa questão de perguntas e respostas sempre foi utilizado, como eu bem disse, na igreja. A princípio, esse catecismo, quando foi criado, lá em 1500, meados de 1500, na verdade, 1563, é um dos três fundamentos da fé protestante, das três formas de unidade, que é a Confissão Belga, o Catecismo de Heidelberg e o Sínodo de Dort. Esse catecismo que nós vamos ver é o Catecismo de Heidelberg, só que de certa forma parafraseado. Algumas palavras eu tomei a liberdade de mudar, justamente para que vocês possam ter acesso de uma maneira talvez um pouco mais clara, porque as palavras utilizadas podem ser um pouco ainda desconhecidas para muitos e levar a entendimentos equivocados. Sempre teremos todos os apontamentos dos versos aos quais direcionam vocês a isso. Contudo, é necessário que vocês leiam depois com muita atenção, tá? Então eu vou ler e vocês vão, à medida que forem se desenvolvendo, podem depois mandar perguntas, seja por aqui, seja pela lista de transmissão, dá um jeito de se comunicar. Ou se não, busque também referências dentro daqueles sites que nós já recomendamos. Tem muita coisa boa que vem por aí. Então, espero que vocês estejam comigo nessa jornada para crescimento e sempre rendendo glórias ao Senhor. A primeira pergunta é bem objetiva e clara. Se trata de qual é a sua única certeza na vida e na morte. Para vocês terem uma ideia das pequenas diferenças, olha o que diz no original. Qual é o seu único conforto na vida e na morte? Aqui utilizei a palavra certeza. Então, conforto e certeza, porque no final traz essa menção. Qual é a única certeza que você tem na vida e na morte? Reflita acerca disso. Quais são as suas certezas? Nós somos
seres que devemos pensar. Deus nos fez racionais. O que nos distingue justamente dos animais é essa complexidade que habita dentro de nós. Nós somos seres feitos de uma forma completamente diferente de todas as outras criaturas. Nós somos aqueles que habitamos aqui, que Deus derramou a sua imagem, ou seja, a imago Dei é chamado. Então, pense a respeito dessas perguntas de maneira que você vá meditando nessas respostas e chegando a determinadas conclusões. Como eu disse, essas perguntas visavam trazer os fundamentos da fé, que estava completamente deturpado por padrões humanos. Nós retornamos às Escrituras e voltaremos para o único alicerce que nossa fé deve estar firmada, que é somente as Sagradas Escrituras. A resposta diz assim: minha única certeza na vida e na morte é que não pertenço a mim mesmo, mas ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Ele pagou com seu sangue por todos os meus pecados. Ele me libertou do poder do diabo. Ele me guarda de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai Celestial, nem mesmo um fio de cabelo pode cair da minha cabeça. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Pelo seu Espírito, ele me garante a vida eterna e me torna pronto e disposto a viver para ele de todo o coração. Todos os apontamentos, as referências bíblicas para chegar a essa linha de pensamento estarão ali na lista de transmissão. Claro que eu posso já mencionar Romanos 14, do verso 7 a 9, 1 Coríntios capítulo 6, do verso 19 e 20, 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e 19, João 10, verso 27 a 30, Mateus 10, do 29 ao 31, Romanos 8, 28. Esses foram os versículos e as referências para chegarmos a determinadas conclusões. Lembre-se que não são versos espaçados, mas que estão todos dentro de um contexto que culminam nessa realidade. Se eu não entendo os princípios da fé, naturalmente eu serei conduzido ao entendimento leviano e até mesmo pagão. Pense que você deve meditar nas Sagradas Escrituras. Pense que você deve conhecer as Sagradas Escrituras. Você não vai ser guiado simplesmente pelo que um homem fala, mas sim pelo que o único homem que habitou em carne humana, sendo 100% homem, 100% Deus, tratou de nos entregar por intermédio da sua morte na cruz do Calvário. Deus fala por intermédio do seu Filho, Cristo Jesus, o Verbo encarnado, o Verbo que se fez carne. Então, se empenhe em conhecer cada dia mais. Por intermédio dessa pergunta, creio que vocês já vão refletir bastante. Imagina sua única certeza na vida e na morte ser justamente não pertencer a si mesmo, mas pertencer a Cristo Jesus. Essa certeza é inabalável. Essa certeza faz com que a gente consiga passar por situações do quais antes jamais imaginaríamos. Imagina Ele ali guardando a sua vida, te protegendo, tendo você como propriedade dele. Isso é de extrema importância para que você se reconheça como homem, como ser. Isso tudo irá guiar todas as outras perguntas e respostas do qual nós abrangemos aqui. Este é o grande fundamento da nossa fé. Não pertencermos a nós mesmos, mas sermos comprados por um alto preço, o preço de sangue que foi derramado na cruz do Calvário. A partir disso, você começará a deduzir agora todas as outras vertentes de pensamento onde vocês serão instruídos. Pensa que essas perguntas, depois vocês poderão compartilhar com quem vocês quiserem, tá? Com seus filhos, é a maneira de instrução para os seus filhos, para os mais jovens. Antigamente era utilizado isso para instruir os jovens. Contudo, nós devemos utilizar para a instrução de todos aqueles que veem a fé cristã. Porque as pessoas acreditaram que levantaram a mão uma vez em algum lugar e se tornaram cristãs. Se tornar cristã não parte meramente de um desejo emocional
ou talvez de uma tomada de consciência também por intermédio de uma leitura da Bíblia, vem sim por intermédio do Espírito Santo, que ilumina as densas trevas, que traz o homem da morte para a vida, que faz com que aquele homem que estava antes morto em seus delitos e pecados, agora ame a Deus e viva a Deus. Viva de maneira que o nome de Deus seja glorificado. São processos de aprendizado que tenho certeza que vocês vão se desenvolver muito. Então, essa é a primeira pergunta. Eu não ficarei me atentando a trazer milhares de definições, mesmo porque a própria resposta já é bem objetiva e clara. Se vocês lerem depois as referências bíblicas, vocês chegarão a determinadas conclusões. Claro que você terá muito tempo de meditação nisso. Imagina você pegar referência por referência, você vai ter que aprender a justamente buscar na Bíblia essas referências. Não utilize os recursos eletrônicos, porque isso se torna, lógico, muito mais fácil, caso você não tenha tempo, mas é interessante você pegar sua Bíblia de papel e ir pesquisando para você aprender a manusear a Bíblia. Eu acho que esse recurso é indispensável, embora eu utilize também de recursos eletrônicos muitas vezes, até mesmo para estudo, porque se torna mais rápido, mas a intenção é que vocês façam isso de maneira com calma, de maneira que seja isso feito como se fosse uma meditação, como você estivesse realmente participando de um relacionamento ali. Então, tenha calma, pegue uma Bíblia com uma leitura acessível. Nós utilizamos aqui a versão, a NVT, a versão transformadora, a nova versão transformadora. Sugiro que vocês também a utilizem para que a gente possa sempre falar de uma maneira condizente, embora tenha outras traduções do quais eu me sinta mais à vontade, até mesmo por conta da minha de particularidades, mas contudo decorrente da situação que nós estamos inseridas, no meio que nós estamos inseridos, eu creio que essa daqui faz mais sentido para a comunidade, ainda que algumas palavras percam as suas características que estão ali alicerçadas como fundamentos. Eu creio que essas palavras utilizadas como sinônimo não deturpam muito, e como sou eu que estou explicando, quando chegar nesses pontos, eu tratarei de traduzir de maneira que vocês possam entender o que o tradutor quis dizer. Beleza? Vamos para cima. Vamos para a segunda pergunta agora. Cada dia nós teremos algumas perguntas. Pensa que serão 52 dias, de forma que ao terminar, vocês terão percorrido a Bíblia de maneira integral. Se vocês quiserem ver os originais, eu tenho aqui a Bíblia de Estudo de Genebra, ou se vocês quiserem, calma aí, tem essa daqui, a Bíblia de Estudo da Fé Reformada. Tem algumas outras que possuem esses apêndices atrás, tá vendo? Aqui tem a Confissão Belga, o Catecismo de Heidelberg. Eu não vou me atentar a trazer o contexto histórico para vocês disso. Eu fiz isso nas nossas ministrações lá. Se vocês quiserem, no canal do YouTube, vocês vão verificar que foram feitos alguns apontamentos. Tenho certeza que será edificante também para a sua vida. Então pensa que tudo que está acontecendo aqui tem um caráter justamente instrutivo para a vida de vocês. A pergunta número 2. O que você precisa saber para viver e morrer com essa certeza? Qual certeza? Qual certeza? Lembre-se que uma pergunta ela vai derivando da outra. A intenção é sempre passar por esse processo de amadurecimento e de formação de pensamento. A formação de pensamento do ser humano não emana de si mesmo, ele deve emanar das Sagradas Escrituras. Então, vocês vão aprender a ter um pensamento voltado para as Sagradas Escrituras. A única razão de ensinarmos é ensinarmos as Sagradas Escrituras. Existem materiais aí densos que são completamente bíblicos e gratuitos. O ensino da palavra de Deus ele não está atrelado a ser monetizado. Então, tem milhares de pessoas que ensinam aí completamente gratuito, e tudo que você precisa é da palavra de Deus e do Espírito Santo.
Claro que você vai precisar de outros recursos, mas esses recursos são completamente acessíveis. Aquilo que muitas pessoas cobram, você encontra de graça, mas aquilo que é de graça para você não tem valor e talvez você julgue melhor pagar. Aí é por conta da consciência de cada um. Não quero entrar nesse mérito, mas se você quiser, você consegue encontrar todo esse material de maneira gratuita, com excelentes expositores bíblicos, com excelentes professores, mestres que ensinam acerca dessas verdades. Procurem com muito zelo, porque temos hoje muitas informações deturpadas. Como eu já disse, eu utilizo muito a questão referencial ali do site Monergismo. O Catecismo de Heidelberg, do qual nós estamos utilizando, também tem um site onde tem todas as informações, toda a história da formação desse catecismo. Aqui nós estamos simplesmente utilizando algo que já foi utilizado no passado, apenas com uma linguagem um pouco mais acessível e visando a edificação de todo o corpo de Cristo. Vamos para a segunda pergunta. Se você chegou agora e você não acompanhou ainda, volte desde o início para que você possa ter uma certeza daquilo que nós vamos fazer e que você assuma esse compromisso. Imagine que serão 52 dias onde você poderá percorrer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse com os fundamentos e os elementos principais. Isso será completamente fundamental para a sua visão cristã. A visão cristã é chamada de cosmovisão, a visão de mundo, a maneira como você enxergará o mundo. Nós não olhamos para o mundo diante da nossa própria perspectiva. Nós olharemos diante da perspectiva da palavra de Deus, tendo a palavra de Deus como verdade. Se eu olho diante da minha própria perspectiva, eu parto do pressuposto que eu sou a verdade. Eu não sou a verdade. Eu sou completamente corrompido em meus delitos e pecados. Eu sou completamente inclinado para o mal. E eu olho a partir daquilo que eu tenho como convicção da verdade. Então eu já sei aquilo que Deus ordenou que seja feito ou não seja feito, que Ele estabeleceu conforme a sua vontade, e olhe diante dessa perspectiva. Isso é fundamental para que você compreenda esses aspectos. E se você não consegue começar no horário junto conosco, vai e assista de maneira integral, porque se você pegar assuntos desconexos, é como você estivesse numa conversa, você entrasse no meio da conversa e quisesse se situar. Vai ser impossível você entender toda a linha de raciocínio que é formada para que você consiga desenvolver também uma linha de pensamento, e creio que iluminado pelo Espírito Santo. Então vamos para a segunda e última pergunta do dia de hoje. A segunda pergunta diz: o que você precisa saber para viver e morrer com essa certeza? 3 coisas. O quanto são grandes os meus pecados e a miséria em que me encontro. Como sou libertado de todos os meus pecados. Esse é o segundo item. O terceiro item: como devo viver com gratidão a Deus por essa libertação. Você viu a conexão que existe entre as duas perguntas? A primeira falava qual era a única certeza na vida e na morte. A segunda, o que era preciso saber para viver e morrer com essa certeza. Esse primeiro item, onde diz o quanto são grandes os meus pecados, está atrelado justamente ao homem morto em seus delitos e pecados, o homem do qual não consegue agradar a Deus. O homem é completamente inimigo de Deus. O pecado está justamente em não fazer aquilo que Deus ordenou. O pecado está atrelado a não obedecer aquilo que foi estabelecido por Deus soberano, seja através das nossas ações, das nossas omissões, dos nossos pensamentos. Nós pecamos em palavras, em ações, nós pecamos a todo instante. A questão é que nós não reconhecemos isso porque nós não reconhecemos Deus como o padrão perfeito. Entender esses princípios fará com que você reflita acerca da maneira como você tem vivido. Você se enxerga naturalmente como um homem pecador, nascido e morto em seus delitos e pecados, fruto de Gênesis 3, ali onde o homem, Adão, come do fruto, e ali o pecado habita no ser humano, fazendo com que um homem se corrompa de maneira integral, a sua raiz sendo completamente contaminada e todos os seus descendentes também contaminados. Então esse mal radical, esse mal que impera sobre todo ser, uma criança que nasce, ela já nasce corrompida pelo pecado, morta em seus delitos e pecados, do qual ela já é justamente uma miserável. A miserabilidade está
atrelado a justamente essa incapacidade do ser humano de fazer o bem. Essa palavra que muitas vezes utilizamos, né, como miserável, as pessoas têm dificuldade de compreender do que se trata. É você enxergar essa questão de como o homem nasce. Quando o homem nasce corrompido em seus delitos e pecados, ele se torna completamente desconectado de Deus, de maneira que ele busca somente o bem para si, ele faz tudo para agradar a si mesmo, ele simplesmente age de acordo com a sua soberana vontade. Ele não consegue enxergar essa realidade de um Deus soberano, criador, onde nós somos completamente dependentes de Deus. Que nem você não acordou hoje meditando que você só acordou porque Deus assim quis. Você não acordou hoje falando, nossa, obrigado, Senhor, porque tu me mantestes vivo. A minha vida pertence a ti, eu poderia acordar morto, o Senhor poderia ter desabado o mundo, desabado o prédio que estou, a casa onde estou, mas você escolheu me salvar. Tu escolheste me manter vivo. Por qual razão? Porque eu mereço estar vivo. Qual é a razão de você merecer estar vivo? Existe alguma razão para você poder estar vivo? Observe que nós poderemos trazer milhares de reflexões acerca disso. A questão da palavra miséria está relacionado a uma palavra que buscava trazer essa miséria, essa desgraça, essa aflição profunda, esse estado de humilhação e ruína. Então, observe com muita atenção do que se trata as palavras. Entender a definição das palavras é fundamental para que a gente possa estabelecer um meio de comunicação. Isso é de extrema importância para que possamos convergir para o mesmo ponto. Então nós estamos fazendo o que aqui? Trazendo as definições. Vocês vão verificar que essa palavra miséria, ela manifesta um estado de perdição, de culpa e impotência do homem diante de Deus, por causa do pecado original e pessoal. Esse pecado do qual o homem herdou de Adão, mas ele também é completamente responsável. Galego, quantas coisas? Sim, são muitas coisas. Observe que nós relativizamos o conhecimento de Deus. A questão, eu falo, eu simplesmente creio em Deus. Beleza, mas você crê em Deus de que forma? O que você entende como Cristo? Nós vamos, ao longo dessa jornada, mergulhar em tudo isso. A miséria, de certa forma, é essa ruína espiritual do homem. Então, tente compreender sob essa ótica. A distância entre o homem e Deus causada por esse pecado. Essa total incapacidade do homem de salvar ou agradar a Deus por intermédio dos seus próprios méritos. Não tem como agradarmos a Deus por intermédio dos nossos próprios méritos. Não há nada de bom que possamos oferecer a Deus. Essas palavras que são utilizadas fazem parte do contexto histórico, tá? Hoje talvez não deem tanta ênfase, mas ela faz parte justamente desses princípios de fé. Então, esses princípios, essa miséria, essa libertação e essa gratidão são praticamente os pilares dessa jornada que nós vamos fazer. Primeiro, você enxergando ser um miserável, depois a libertação em Cristo Jesus, como consequência a sua vida em gratidão. Então espero que vocês estejam comigo nessa jornada. As referências bíblicas são Romanos capítulo 3, do verso 9 a 10, verso 19, verso 23, João capítulo 17, verso 3, Atos capítulo 4, verso 12, Efésios capítulo 2, do 8 ao 10, Romanos 6, do verso 11 ao 13. Eu mencionei apenas para que vocês já tenham essas referências, vocês lerem, vocês vão chegar a essas mesmas conclusões. Contudo, eu vou deixar sempre para que vocês depois leiam com as determinadas referências dentro deste material de apoio. Então vamos para os nossos 4 capítulos de hoje. Hoje eu tomei um pouquinho mais de tempo,
abordando as perguntas justamente porque é o nosso dia inicial, mas que vocês tenham bastante tempo meditando essas palavras. Vocês sabiam essas definições? Vocês já tinham refletido acerca disso? Vocês já tinham se perguntado essa questão? Como sou libertado de todos os meus pecados e miséria? Como acontece isso? Vocês vão verificar que nas perguntas subsequentes nós vamos chegar a essas definições. Como devo ver com gratidão a Deus por essa libertação? Então, meditem bastante nessas perguntas, tenha calma, que é um processo onde vocês vão acumulando informações dia após dia, da mesma forma que nós já estamos aqui passando por este processo há algum tempo. Hoje é o dia 142 meditando na palavra, então vocês vão continuar adquirindo esse conhecimento, acumulando esse conhecimento, mas claro que não deve simplesmente ser acumulado como conhecimento, mas colocado em prática na maneira como nós lidamos com a vida diariamente. Vamos lá para o primeiro livro de Reis, capítulo 14, ao 14 ao 17. Hoje é dia 22/5/2025. Não sabemos quando isso será visto por muitas pessoas, mas que fique registrada essa data como o início, mais uma vez, de lançar as informações que são tão primordiais para nosso amadurecimento. Agora nós vamos enxergar todas essas nuances que envolvia essas mudanças de reinado. Essas mudanças de reinado, que por vezes demoravam anos, nós estamos retratando aqui em poucas palavras, aquilo que foram estabelecido durante anos. Imagina, você vai ver o tempo de reinado de Jeroboão, 22 anos. Vocês vão ver os outros governos, que sempre tinham anos de longevidade, que são resumidas em poucas palavras. Muitas coisas aconteceram. Claro que nós não sabemos tudo, justamente porque nós dependemos da única forma de estabelecer uma verdade sobre nós, que é através da palavra. Nós temos documentos históricos também que convergem para o mesmo ponto. Então, olhe mediante a palavra e tente extrair o máximo dos seus pensamentos firmado na palavra. O capítulo 14 começa assim, ó: Por esse tempo, Abiás, filho de Jeroboão, ficou doente. Jeroboão disse à sua esposa: Põe um disfarce para que ninguém reconheça você. Reconheça que você é minha esposa, e vá a Siló falar com o profeta Aias, o homem que me disse que eu seria rei sobre este povo. Leve para ele um presente de 10 pães, alguns bolos e uma vasilha de mel, e ele dirá o que irá acontecer com esse menino. Por que eu quis mencionar essa passagem? Observe que essa passagem está atrelada a outra passagem. Essa passagem está atrelada à profecia que foi proferida ali no capítulo 11. Se você for ali no capítulo 11, no verso 29, você verá. Capítulo 11, verso 29. Olha o que diz: Certo dia, quando Jeroboão saía de Jerusalém, Aias, profeta de Siló, encontrou com ele no caminho. Aias vestiu uma capa nova. Enquanto os dois estavam sozinhos no campo, Aias pegou sua capa nova e rasgou em 12 partes. Disse a Jeroboão: Fique com 10 pedaços, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Estou prestes a tirar o reino das mãos de Salomão, entregar 10 tribos a você. Contudo, deixarei uma tribo para ele, por causa do meu servo, Davi, Jerusalém, a cidade que escolhi entre todas as tribos de Israel. Pois Salomão me abandonou e adorou Astarote, a deusa do Sidônio, Camo, o deus de Moabe, e Maloque, o deus dos Amonitas. Não seguiu meu caminho, nem fez o que me agrada. Não obedeceu a meus decretos, estatutos, como fez seu pai. Observe que no final ele começa a trazer outras referências.
Ele diz assim: contudo, não tirarei o reino inteiro de Salomão agora por causa do meu servo Davi, a quem escolhi e que obedeceu a meus mandamentos e decretos. Manterei Salomão no governo enquanto ele viver. Observe que sempre parte da livre escolha de Deus, Deus escolhendo pelas suas próprias razões. Mas tirarei o reino do filho dele e darei as 10 tribos a você. O filho de Salomão terá uma tribo para que os descendentes de meu servo Davi continuem a brilhar como uma lâmpada em Jerusalém, a cidade que escolhi como lugar para o meu nome. Eu o colocarei no trono de Israel e você governará sobre tudo o que seu coração desejar. Observe que ele estava entregue aos desejos do seu próprio coração. Verso 38. Se der ouvidos ao que eu digo, seguir meus caminhos e fizer o que me agrada, e se obedecer a meus estatutos e mandamentos, como fez meu servo Davi, sempre estarei com você. Estabelecerei para você uma dinastia como fiz com Davi, e lhes darei Israel, por causa do pecado de Salomão. Castigarei os descendentes de Davi, mas não para sempre. Dessa forma, você vai ver até no verso 40 que Salomão tenta matar Jeroboão, tentando preservar o seu reinado, da mesma forma que Saul havia errado. Isso a gente pode trazer milhares de reflexões sobre isso. Imagina que o mal que aconteceu com o pai dele, que com certeza ele sabia, ele estava repetindo a mesma coisa que fizeram com o pai dele. Dessa forma, vocês vão verificar que Jeroboão foge. Vamos continuar. Verso 4 do capítulo 14. Depois de direcionar a sua mulher para isso, a partir do verso 4, vocês vão verificar essa condenação do qual o profeta menciona para essa mulher. Olha o que diz o verso 4. A esposa de Jeroboão foi à casa de Aias, em Siló. Ele já estava velho e não podia mais enxergar. O Senhor, porém, tinha dito a Aias: a esposa de Jeroboão virá aqui, fingindo que é outra pessoa. Perguntará a respeito do filho dela, pois ele está doente. Transmita-lhe a resposta que eu darei a você. Olha que interessante. Antes dela chegar, ele já tinha sido avisado pelo Senhor. Esse agir sobrenatural de Deus imperava naquele tempo, manifestando a vontade do Senhor. Hoje, essas coisas não acontecem. Nós estamos presos a essa palavra inerrante. Nós já sabemos o fim da história. Nós confiamos agora em uma suprema palavra. Algumas pessoas tentam ludibriar pessoas por intermédio dessas visões que não provêm de Deus. Deus escolheu se revelar por intermédio da sua palavra. Galego, eu quero acreditar isso daqui você vai começar a restringir Deus. Não estou restringindo, ele mesmo se restringiu por intermédio da sua palavra. Deus é Deus, ele pode fazer o que quiser. Não, ele não pode ir contra a sua vontade, porque se o que ele escreveu não é uma palavra autoritativa, então naturalmente você não terá no que confiar. Sua fé será uma mera crença em superstições humanas. Então medite de maneira muito clara nas Sagradas Escrituras, sendo direcionado para a centralidade dessa palavra, onde essa palavra direciona o que é verdade. Talvez você tenha aprendido uma crença completamente mística, voltado para aquilo que você sente, para aquilo que você acha. Deus não está preocupado com aquilo que nós achamos, com as nossas opiniões. Nós não fomos chamados para termos uma opinião sobre a palavra, nós somos chamados para sermos obedientes diante dessa palavra, da mesma forma que aqueles homens deveriam obedecer. Este homem não obedeceu e sofreu a justa condenação de Deus. Da mesma forma que nós estamos debaixo da justa condenação de Deus. Nós merecíamos a morte, mas ele nos entregou a vida. Deus tem direito sobre as nossas vidas. Se ele quiser nos matar hoje, a vida pertence a ele. Ele não faz isso por conta da sua misericórdia. O fato de estarmos vivos hoje, podemos desfrutarmos da vida que nós temos aqui, é justamente a manifestação do poder de Deus e da sua glória. Continuemos aqui. Você vai ver depois no verso 6. Quando Aias ouviu os passos dela junto à porta, disse: entre, esposa de Jeroboão, por que finge ser outra pessoa? Tenho más notícias para você. Leve a seu marido Jeroboão essas mensagens. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu o exaltei dentre o povo e o fiz líder de Israel.
Meu povo, arranquei o reino da família de Davi e o entreguei a você. Mas você não tem sido como o meu servo Davi, que obedeceu a meus mandamentos e me seguiu de todo o coração, e sempre fez o que me agrada. Você pecou mais que todos os que vieram antes. Fez para si outros deuses e me enfureceu com seus bezerros de ouro. Sim, você me deu as costas, por isso trarei desgraça sobre sua família e destruirei todos os seus descendentes do sexo masculino em Israel, tanto escravos como os livres. Queimarei suas dinastias como se queima lixo até que tenha desaparecido. Olhem essas palavras. Olhem essas palavras. Esses padrões irão se repetir, rei após rei, reinado após reinado. Vocês vão verificar aqui. E esse é o padrão humano. O homem se desviando de Deus. O homem se afastando de Deus. Lembre-se que essa questão dos bezerros, nós já vimos ali no capítulo 12, Jeroboão fazendo esses bezerros, colocando cada um em uma extremidade do seu território. Observe que o homem sempre tende para o caminho errado, a não ser Deus intervindo na sua vida e direcionando seus passos, inclinando agora o homem a praticar aquilo que ele não conseguiria praticar sozinho. Você olha, eu pratico o bem. Não, você não pratica o bem. Todo o nosso bem emana única e exclusivamente de Deus. Aquilo que você julga parecer bom, você está naturalmente corrompido pelo pecado. Por exemplo, você vai ajudar alguém, você ajuda falando assim, Senhor, olha aí, eu estou fazendo isso daqui, mereço um lugarzinho no céu. Você ajuda aquela pessoa, mas com interesse que nem mesmo você consegue sondar o seu coração. Você olha e fala assim, estou ajudando porque eu devo simplesmente ajudar. No final das contas, você ajuda porque você fala, se eu ajudar ela agora, depois ela vai ficar me devendo um favor. Então, no final das contas, nós vivemos simplesmente uma troca de interesse. Eu faço para receber algo. No entanto, nós não deveríamos ser assim. Naturalmente, nós deveríamos simplesmente fazer, porque essa seria a nossa natureza. Uma natureza de se doar. Que você reflita muito acerca desses princípios. Continuando aqui, essas questões dessa condenação do qual foi feito, imagina que o homem, nascido corrompido em seus delitos e pecados, ele não consegue ir até Deus. Todas essas revelações aqui apontam para o homem completamente imperfeito, não podendo ir até Deus, e Deus vindo até ele. Você vê Deus se relacionando com ele de maneira completamente pessoal, trazendo palavras que direcionavam o seu caminho, e ainda assim ele não se voltava ao caminho de Deus. Então, por intermédio da morte de Cristo na cruz do Calvário, ele enviando teu Santo Espírito, agora nós conseguimos obedecê-lo, não porque mudou quem nós somos, mas porque esse Espírito habitando em nós, sim, nos fez morrer para o pecado e viver para Cristo, e não pertencermos justamente a nós mesmos. Que você entenda isso. Daí você vai falar assim, Galego, e os ímpios? Eles pertencem a eles mesmos também, eles não pertencem a eles mesmos. Não há nada no mundo de qual Deus não pode chamar para ele de seu. Essas questões de conhecimento vocês vão se desenvolver. À medida que vocês forem lendo as Sagradas Escrituras, vocês chegarão, claro que iluminados pelo Espírito Santo, às conclusões que nos levarão a uma unidade de pensamento. Vamos continuar? Olha o que diz depois desse verso 10. Melhor, na última frase do verso 10. Diz assim, queimarei suas dinastias como se queima lixo até que tenha desaparecido. Os membros da família de Jeroboão que morrerem na cidade serão comidos pelos cães, e os que morrerem no campo serão comidos pelos abutres. Eu, o Senhor, falei. Nós vemos uma palavra autoritativa de Deus. Hoje não existem pessoas que podem falar, Deus manda te falar. Se Deus mandou falar, nós poderemos escrever aqui na Bíblia e ter isso como verdade. Então, não se trata disso. Verso 12 diz, então Aias disse à esposa de Jeroboão, volte para casa, quando você puser os pés na cidade, o menino morrerá. Todo Israel lamentará a morte dele e sepultará. Ele será o único membro de sua família que terá um sepultamento digno, pois esse menino é o único de toda a família de Jeroboão, do qual o Senhor, o Deus de Israel, se agradou. Olha que interessante.
o único homem da família do qual Deus se agradou. Verso 14. Além disso, o Senhor levantará um rei sobre Israel, que destruirá a família de Jeroboão. Isso acontecerá hoje, agora mesmo. O Senhor sacudirá Israel como a corrente de água agita os canais de junco. Arrancará os israelitas dessa terra que deu a seus antepassados e os dispersará além do rio Eufrates. Pois enfureceram o Senhor com os postes que levantaram para adorar a deusa Assera. Ele abandonará Israel, porque Jeroboão pecou e fez Israel pecar com ele. Observe aqui este padrão: de um peca, os outros respondem. Da mesma forma que você pecando, você gerará consequências que irão respingar nas pessoas que estão próximas. Você pensa, o que eu faço mal só para mim. Mentira, você não faz mal só para você. Quando você peca, você gera destruição em todo o ambiente ao seu redor. Vou falar de mim. A minha vida pecaminosa gerou marcas em todas as pessoas que me cercam. Sejam amigos, sejam familiares, sejam meus filhos. Naturalmente, olha aí, um homem que não conhece a Deus, ele vai gerar morte. Eu uso droga, só vou fazer mal para mim. Você não vai fazer mal para você. Você vai imaginar que sua mãe vai sofrer. Você vai gerar consequências na vida de outras pessoas que estão próximas. Então, observe que o pecado, ele deixa marcas profundas no ambiente. Continuemos, tá? Verso 17. Então a esposa de Jeroboão voltou a Tirza, e o menino morreu no instante em que ela entrou em casa. E todo Israel sepultou e lamentou por ele, conforme o Senhor havia anunciado por meio do profeta Aias. Os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão, as guerras e o modo como governou estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Jeroboão reinou em Israel por 22 anos. Quando morreu, se reuniu a seus antepassados. Seu filho Nadab foi seu sucessor. Olha que interessante, tá? Eu estou lendo esse capítulo de maneira integral justamente para que vocês depois tenham uma referência, para que possam ler os outros e irem passo a passo galgando e escavando esse conhecimento. Esses livros que estão aqui, livro da história dos reis de Israel, esse livro nós não temos registros sobre ele. Nós sabemos que existiu, mas nós não temos registros. Na história falaram haver, mas não existem nada que seja concreto. Então, nós utilizamos única e exclusivamente a palavra de Deus. Claro que vocês vão poder verificar recursos arqueológicos quanto a isso. Existem muitas referências na história quanto a essas coisas, mas nós utilizamos as referências como fidedignas à vontade de Deus, à palavra. Nós não retiramos a autoridade de forma alguma da palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Tudo que contém aqui é a verdade. Então, leia com muita atenção e medite. Aqui já vai contrastar com o reino de Judá. Observe como é o padrão de escrita. A partir do verso 21. Enquanto isso, Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá. Lembre-se, o reino dividido em dois, Israel e Judá. Quando menciona Israel, ele não está, obviamente, abordando a todo Israel, porque uma tribo ali já está separada. Enquanto isso, Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá. Tinha 41 anos quando começou a reinar. Reinou por 17 anos em Jerusalém. Vocês vão entender depois, reinado do sul, reinado do norte, o do norte comandado inicialmente por Jeroboão e depois, sucessivamente, pelo seu filho, e depois vai passando de reinado para reinado, e o reinado do sul por Roboão, conforme nós lemos nos capítulos anteriores. Galego, eu não li os capítulos anteriores. Perfeito. Comece agora a ler. Eu vou tentar fazer os parênteses necessários para que vocês possam acompanhar, mas é necessário que você leia para que você tenha essa mensagem, ainda que de maneira superficial, mas integral dentro da sua mente. E aos poucos você vai se desenvolvendo.
Vamos então ali vamos continuar o verso 21. Então disse, reinava em Judá 40... Enquanto isso, Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá. Tinha 41 anos quando começou a reinar e reinou por 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor havia escolhido dentre todas as tribos de Israel como lugar para o seu nome. Observe que sempre menciona essa questão de escolhido, de Deus tomar decisões. Quem toma decisões é Deus. Nós somos criaturas de Deus. Não que nós não sejamos responsáveis, que nós não tomemos decisões. Nós tomamos decisões, nós não somos meros robôs, mas a soberania sempre pertence a Deus. Deus é o grande autor e consumador da história, ainda que sejamos completamente responsáveis. Esse é o grande, não dilema, mas o grande mistério que o homem não conseguirá resolver, mas tem a Deus como soberano sobre toda a criação, de forma que seus planos jamais poderão ser frustrados. E assuma a responsabilidade pelas suas escolhas diárias, pelos seus atos, e caminhe de maneira que o nome de Deus seja glorificado. Que você não viva para si mesmo, mas viva para glorificar o nome de Deus. Continuando a última frase deste verso 21 do capítulo 14 diz: a mãe de Roboão era uma mulher amonita chamada Maamá. Olha que interessante. Guarde essa informação e você vai ver que ela se repete no final. Verso 22, o povo de Judá fez o que era mal aos olhos do Senhor e provocou sua ira com os pecados que cometeu, pois foram ainda piores que os seus antepassados. Olha isso, o homem cada dia mais se afundando em pecado, provocando a ira de Deus por intermédio dos pecados. O mínimo de pecado gerou o máximo de morte. O mínimo de desobediência diante de um Deus santo merece ser punido com a morte. Imagina que você pode olhar e falar assim, mas o que o homem fez? Foi só comer do fruto. Não, ele desobedeceu a Deus. Quando o homem desobedece a Deus, automaticamente ele arroga para si a capacidade de ser Deus. Imagina que Deus estabelece uma palavra e você não obedece. É justamente você falar assim, Deus, pode deixar que eu sei o que é melhor para mim. Nós não sabemos o que é melhor para nós. Nós tomaremos decisões equivocadas se não observarmos a palavra de Deus. Preste muita atenção quanto a essas questões. Verso 23. Construíram santuários idólatras, ele já começa a definir a forma como eles foram piores que seus antepassados. Construíram santuários idólatras e levantaram colunas sagradas e postes de Acera com todos os montes, em todos os montes e debaixo de toda árvore verdejante. Havia até mesmo prostitutos cultuais por toda a terra. Sabe o que eram esses prostitutos cultuais? Eram pessoas que se relacionavam sexualmente, acreditando que, por intermédio disso, melhoraria a fertilidade das suas terras. Lembrando que eles viviam justamente completamente dependentes daquilo que emanava da terra, das suas plantações. E eles acreditavam que dessa forma estavam glorificando a Deus. Continuando o verso 24 diz: o povo imitava as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Lembre que todas essas advertências já haviam sido dadas por Deus. O que estava acontecendo aqui era um distanciamento da vontade de Deus, da mesma forma que aconteceu durante toda a história que acontece hoje. O homem não consegue obedecer a Deus por si só, por isso nós cremos única e exclusivamente na salvação mediante os méritos de Cristo na cruz do Calvário, de maneira que, mediante a sua morte, a sua ressurreição, o envio do seu Espírito Santo, agora ele nos atrai de maneira irresistível a ele. Leigo, eu não posso resistir a Deus, não tem como resistir a Deus. Claro, naturalmente, talvez você escute a palavra agora e fale, é tudo baboseira, mas caso Deus tenha escolhido te salvar desde antes da fundação do mundo, você verá que chegará um momento que você não conseguirá resisti-lo. E graciosamente ele agirá no seu coração, de forma até que parecerá que é você que tomou uma decisão. Mas meditando na palavra, você verá e falar assim, eu estava morto, mas ele me trouxe a vida. Continuando. Verso 25. No 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu e atacou Jerusalém, saqueou os tesouros
do templo do Senhor e do palácio real. Roubou tudo, incluindo os escudos de ouro que o Salomão havia feito. Esses pequenos detalhes, vocês vão verificar que ao longo das escrituras, eles começam também a ser fundamentais, porque se fala assim, nossa, ele roubou lá no reinado de Roboão. É muito interessante olhar sobre esse aspecto. Verso 27 diz: mais tarde, o rei Roboão fez escudos de bronze para substituí-los e os confiou aos oficiais da guarda que protegiam a entrada do palácio real. Sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas levavam os escudos e em seguida os devolviam à sala da guarda. Os demais acontecimentos do reinado de Roboão e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Lembre-se, 2 livros, Reis de Judá e Reis de Israel. Reis de Judá, exatamente da tribo do sul, Jeroboão, da tribo do norte. Verso 30 diz: houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. Esses reinos constantemente estavam em guerra. Quando Roboão morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Sua mãe era uma mulher amonita, chamada de Maamá. Seu filho Abiás foi seu sucessor. Lembre-se que eu falei, preste atenção nesse detalhe. Sempre que repete muito alguma coisa, a intenção é enfatizar algo. Da mesma forma que você falando, quando você fica repetindo alguma coisa, você quer dar ênfase a isso. Ele estava trazendo que essa mulher amonita era uma mulher de quem? Roboão era filho de quem? De Salomão. Ou seja, ele já tinha se relacionado com quem ele não devia. Se vocês verem ali em Números 13, verso 1 e 2, você vai verificar que não era possível. Vamos até abrir a Bíblia. Eu vou abrir aqui e trazer o apontamento para você. Livro de Números, capítulo 13, verso 1 e 2. Vocês vão observar. Leiam depois, não é 13. Deixa eu ver. Calma que minha memória às vezes buga. Enfim. Tem os apontamentos dentro da lei. Eu vou fazer a anotação. Eu fico confiando muitas vezes na minha cabeça e por vezes ela justamente não está no lugar certo. Mas de qualquer forma, vocês vão verificar que era estritamente proibido se relacionar com mulheres de outras tribos. Eles foram justamente chamados para se relacionarem entre eles. Da mesma forma que hoje fala para você não se relacionar com uma pessoa que seja pagão ou que tenha outra crença, porque isso ferirá aquilo que é guardado dentro de você. Então, observe com muita atenção. Essa restrição que foi feita aqui, ela tinha como um fundamento apontar para aquilo que Salomão, de certa forma, tinha feito de errado. Ele tinha se relacionado com mulheres do quais ele não deveria, buscando seu simples interesse. Então, quando menciona que essa mulher amonita, ele estava justamente apontando para o pecado daquele que havia sido rei de Israel. De maneira completamente unificada. Daí você vai verificar o sucessor. Então é uma linha genealógica. Por isso que você vê ali em Mateus os nomes. Essas linhas genealógicas são bem importantes. Até uma reflexão para você. Olha que interessante. Qual é o nome do seu bisavô? Você sabe o nome do seu bisavô? Provavelmente não. Do seu tataravô? Provavelmente não. Você está pronto para ser esquecido dentro de uma geração, 2 gerações? As histórias vão se perdendo. O que preserva é a história do povo de Deus. Eu, como vocês sabem, sou vira-lata, né? Sou caramelo. Então perdoe até mesmo qualquer equívoco que eu falar aqui, mesmo porque por mais que eu tente estudar, conhecimento sempre é insuficiente. Me considero não conhecedor da palavra, mas
um aprendiz da palavra. Todos os dias eu aprendo das mais diversas formas, sou ensinado por vocês, por outras pessoas aqui, mas imagine que nós temos que nos voltar a essa originalidade de refletirmos acerca dos nossos familiares. Por eu ser um desses, eu não conheço quem foi a minha família, meus bisavô, meu tataravô, mas eu me deparo com homens, com amigos, até o reverendo Ageu Magalhães, do qual eu tenho muito carinho e estima, conversando com ele. Ele está na 6ª geração de pastores, sabe o nome dos avós, dos bisavós, as histórias que foram justamente construídas por Deus, que glorificam o nome de Deus, sendo fiel a Deus. Então isso é muito belo, isso é muito belo. A questão não é se lembrar de mim como alguém importante, mas como um homem que foi fiel a Deus. Pense que nós estamos aqui justamente para isso, para que essa história continue a ser reescrita para a honra e glória de Deus, não para exaltação de homens, mas imagina olharem daqui a algumas gerações e falarem assim, entrou por intermédio da Juliana, da Gisele, da Laiane, do Edu, da Pamela, do Bruno, aqui começou o favor de Deus. E verificar que um homem que estava morto em seus delitos e pecados foi resgatado. Essa questão familiar é de extrema importância, porque Deus fez aliança com o homem, de maneira que ele escolheu salvar um povo para si. Creia no favor de Deus sobre a sua vida, creia naquilo que Deus fará na sua vida, que vocês possam meditar nessas palavras e extrair o máximo de aprendizado do quais emanam das Sagradas Escrituras. Continuemos. Capítulo 15, vocês vão verificar daí o reinado sendo sempre transposto de um para o outro. As pessoas vão verificar que os reis pecavam, que eles por vezes não tinham filho, daí os reinados eram tomados por intermédio de conspirações. Leiam com muita atenção o capítulo 15. Vocês já vão chegar no capítulo 15 ao terceiro rei de Judá, do Reino do Sul. Você vai verificar que Asa, sei lá como que pode ser definido, né? Fez o que era certo aos olhos do Senhor. Vocês vão verificar justamente esses pontos fundamentais das Sagradas Escrituras, onde ele mostra o que eles fizeram, com algumas ponderações e a maneira como foi tomado esse reinado. Então preste muita atenção, vocês vão verificar também ali o reinado de Nadab em Israel. Capítulo 16 vai continuar esses mesmos padrões. Então vocês agora vão conseguir ler com muita atenção estes reinados. E entra em outra parte primordial no verso 17. No capítulo 17, perdão. No capítulo 17 vocês vão verificar outro homem de extrema relevância neste livro de 1 Reis, onde nós temos, além dos reis, nós temos profetas que são primordiais na história, que fazem coisas que manifestam o poder de Deus sobre a vida deles. Aqui adentra Elias. Leia com muita atenção, vocês vão verificar ele lidando ali com a viúva de Sarapeta, de maneira que ele já efetua, faz com que um menino que estava morto venha à vida. Claro que não é ele, é o poder de Deus, mas esses sinais visavam justamente autenticar a palavra de Deus e trazer autoridade para aquilo que estava vivendo. Tudo sobrenatural. Esses daí são os períodos como essas coisas aconteceram. Observe que ali em Êxodo vocês vão verificar Moisés, de maneira sobrenatural, manifestando aqueles sinais para retirar o povo do Egito. Vocês vão começar agora a verificar essa segunda etapa, onde Elias e posteriormente Eliseus também começam a realizar uma série de sinais, e depois ficam uma série de tempos sem nada acontecer, até que venha Cristo e os apóstolos, do quais viram a cidade de ponta cabeça, manifestando justamente esse poder de Deus. No capítulo 17,
observe o que diz no verso 24. Depois que o menino volta a viver e ele entrega a mãe, ele diz que o filho estava vivo. A mulher diz a ele, no verso 24, agora tenho certeza de que você é um homem de Deus e de que o Senhor verdadeiramente fala por seu intermédio. Ou seja, esses sinais eram sinais autenticadores de uma mensagem, da mesma forma que Jesus havia feito milhares de sinais autenticando a sua identidade e quem ele era e o que ele havia vindo representar. Então, observe com muita atenção esses detalhes, porque hoje as pessoas têm olhado muito para essa questão de sinais e estão sendo ludibriados por sinais que não se tratam de Deus. Imagina que mágicas podem ser feitas, vocês vão verificar ali em Êxodo, mágicas sendo feitas e até mesmo atuações de demônios, do quais são bem claros. Vocês podem olhar outras crenças aí, eles efetuarem curas, eles efetuarem uma série de coisas e atribuiremos a Deus, este Deus revelado nas Sagradas Escrituras? Por óbvio que não. Nós temos única e exclusivamente essa palavra como autenticadora da sua verdade. No capítulo de João, no capítulo 15, no verso 24, apenas fazendo essa ligação com o que ocorreu ali com Cristo, de maneira que tudo que ele fez visava apontar para quem ele era. Olha o que diz no verso 24 do capítulo 15. Se eu não tivesse realizado no meio deles sinais que ninguém mais poderia realizar, eles não seriam culpados. Agora, porém, viram tudo o que fiz e, no entanto, ainda odeio a mim e a meu Pai. Imagina que Jesus fez milhares de coisas. Aqui, especificamente no Evangelho de João, foram 7 sinais que apontavam para a vinda do Messias, sinais que ninguém mais pode realizar. Ou seja, ali estava delimitando. Então, nós vemos ali Lázaro, que estava 4 dias morto. Ele realizar. Não tem homens que vão fazer um sinal dessa forma. Vocês vão verificar, transformar água em vinho. Não há outro. Que andou sobre as águas. Não há outro. Observe que às vezes nós tentamos manipular uma palavra para justificar aquilo que nós almejamos. Que nós sejamos completamente submissos à palavra, que vocês possam ler hoje estes 4 capítulos e meditar na palavra de Deus e, acima de tudo, clamar ao Senhor por entendimento. Espero que tenha sido um dia edificante, e sempre é, porque nós falamos e abordamos acerca da palavra de Deus. Eu irei compartilhar na nossa lista de transmissão do Instagram essas 2 perguntas de maneira redigida, como foi lida, que vocês possam meditar. Se tiverem dúvida, podem me procurar, podem mandar direct, mas cresçam em sabedoria e conhecimento, que Deus os direcione. Tamo junto, um beijo no coração, até amanhã, para a honra e glória de Deus, no nosso segundo dia acerca dos fundamentos da fé, e continuaremos mais um dia meditando os 4 capítulos, agora do 17 ao 21, do 18 ao 21, que é bem interessante também. Tenho certeza que vocês serão muito edificados. Leiam, meditem e sejam guiados pelo Espírito Santo. Tamo junto, beijo, pra cima, pra honra e glória do Senhor.